Boa noite, doutor. Estamos aqui, no caso, nós somos aqui alunos de biomedicina, nós estamos no 5º semestre e é uma honra ter o senhor aqui com a gente para a gente discutir um pouco hoje sobre o nosso tema, que é justamente a gente falar sobre a ética na área de biomedicina, né? Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, né? Agradecer também ao espaço aqui, ao Dr. Abner, que está nos recebendo aqui, coordenador do curso. É uma felicidade a gente estar aqui. O Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região, ele sempre tenta se fazer presente mediante a esses convites das faculdades. É claro que o Conselho, ele é eminentemente para atendimento do profissional, mas todavia os acadêmicos serão os futuros profissionais. E muito dos problemas que a gente, enquanto conselho, combate, eles podem ser justamente erradicados nesse contato, nessa troca de informações junto com acadêmicos. É uma forma de prevenir eventuais problemas éticos que a gente pode encontrar no decorrer da profissão. Então, sempre é uma honra e com certeza faz parte do nosso trabalho enquanto conselho esse papel educativo, esse papel pedagógico, e a gente sempre que pode, a gente está dentro das instituições de ensino superior, colaborando com a formação dos acadêmicos de biomedicina. Só Feliz em ver nossos alunos, né, com esse engajamento, assim, tomando frente mesmo do nosso podcast, que estava parado por um tempo, né, e aí começar a retomar já com a sua presença, que é uma grande felicidade para nós, meninos, tá? Parabéns, meninos, tá? Eu vou ter que me ausentar agora, no momento, que eu estou com uns problemas de lá na coordenação, mas eu tenho certeza que você está em boas mãos, você vai adorar esse podcast, meninos. Bom? Obrigada, professor. Obrigado, professor. Então, como eu estava dizendo, a gente, como aluno, né, a gente tem muito essa visão fechada do curso de biomedicina, no sentido de que só se trata de laboratório. E muita gente se espelha em pessoas como o senhor, por exemplo, do Conselho Regional de Biomedicina. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta para o senhor. O que significa, na prática, atuar eticamente na área de biomedicina e quais são os principais valores que norteiam essa conduta? Vamos lá, para que a gente entenda melhor a questão ética, a gente precisa buscar alguns conceitos simples. Eu acho que intuitivamente, todos nós, quando remetemos à palavra ética, a gente faz uma ideia. Mas, tecnicamente, ética nada mais é do que condutas adequadas para determinados padrões que a gente segue dentro da sociedade, né? Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade profissional, a gente nada mais está falando do que um conjunto de normas que vão nortear a nossa atuação enquanto profissional da biomedicina. A gente está falando de uma legislação, de uma norma que diz para a gente as diretrizes para que a gente possa atuar. Sendo bem objetivo e direto, a gente está falando de um documento que me diz: eu posso fazer isso e eu não posso fazer isso enquanto um profissional biomédico. Então, a ética é o nosso principal ponto de ação enquanto conselho. As nossas ações. Primeiro, vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho só para eu falar para vocês. Qual é a finalidade de um conselho de classe? Seja qual classe for, tá? Os conselhos, eles têm por papel primordial fiscalizar o exercício da profissão. Então, o Conselho Regional de Biomedicina, ele fiscaliza o exercício da profissão de biomédico. Então, ele vai ter os mecanismos para que ele faça isso. Mas no que se baseia essa fiscalização? O que é que pauta, o que é que diz? A fiscalização ela tem que ser em cima desse ponto, daquele outro ponto. Justamente o que vai mostrar para a gente o que deve ser fiscalizado é o que a gente chama de código de ética, né? Então, existe um sistema que é Conselho Regional, Conselho Federal. O Conselho Federal, ele cria as normas, ele dita as regras e o Conselho Regional fica responsável por verificar se essas regras estão sendo cumpridas. Então, basicamente, a ética é isso, mas como eu te disse, ela é um
documento, ela é um conjunto, né, de normas, de diretrizes que são dadas aos biomédicos para que eles possam atuar nesta área, e a partir disso é que se fiscaliza, é que se verifica se está tudo dentro daquilo que se espera para uma boa atuação dentro da biomedicina. Entendi. Isso em todas as áreas, né? No caso, tem muita gente no nosso curso, pelo menos, que quer seguir áreas distintas. Então, pelo menos assim, muito honroso para mim ter um, uma coisa que é específica para nossa região, que no caso é a região corresponde ao Pará, ao Amapá, né? Que é a quarta região. Essa questão do desafio ético, na verdade, por incrível que pareça, o problema, eu posso dizer que ele é basal. Nós temos um comportamento enquanto profissionais, quando eu digo nós temos, eu não estou falando exclusivamente da biomedicina, eu estou falando de diversas profissões, tá? Muitos dos profissionais, eles alegam não conhecer o código de ética. Código de ética é esse documento. Mas isso daí não nos exime, tá? Enquanto profissionais, não nos exime de nós estarmos sob a tutela desse código de ética. Então, as nossas atitudes, mesmo que eu alegue desconhecimento desse código, as minhas atitudes enquanto profissional biomédico elas têm que ser baseadas neste código, tá? E aí eu faço um paralelo importante. Provavelmente, vocês, eu e várias pessoas, a gente não tem conhecimento do Código Penal brasileiro, tá? Tu podes não saber que, de repente, lá o artigo 159, ele fala de roubo. Tô chutando aqui, tá? Não tô, é só para dar um exemplo, tá? Até para provar que eu não tenho conhecimento total dele. Mas se eu sair por aí roubando alguém, eu vou ser enquadrado na lei por descumprir um código. Então, eu não vou ter como chegar na frente de um juiz e dizer, eu não conhecia o Código Penal, por isso que eu fiz isso. Eu atirei numa pessoa, eu não sabia, eu nunca li o Código Penal, eu não sabia que atirar numa pessoa e porventura matá-la era um crime. Tá? Então, esse mesmo raciocínio, ele se aplica ao nosso Código de Ética. E aí eu volto lá para a tua pergunta. O grande desafio é esse, é essa falta de conhecimento sobre o nosso código de ética. Mas aí eu sempre costumo dizer que, para que a gente evite problemas com o código de ética, a melhor solução seria eu conhecê-lo. Seria eu ler, por exemplo, né, a nossa resolução, que é uma resolução do Conselho Federal, resolução 330 de setembro de 2020, salvo algum engano. Foi a nossa última reformulação do código, é a resolução 330. Então, o ideal seria que a gente lesse, que a gente tivesse a curiosidade de ver ali o que diz, o que pode, o que não pode. Todavia, a gente não faz isso. Então, sempre eu digo para todas as pessoas, né, para todos os biomédicos, que no momento da minha atuação, se porventura eu não conheço código de ética, no mínimo eu tenho que ter respeito a quem eu estou atendendo, com quem eu estou trabalhando, né? E tenho que ter bom senso. Muitas das vezes, na nossa atuação profissional, a gente chega em algumas encruzilhadas. E aí, talvez, não dê tempo da gente correr. Peraí, eu vou lá no site do Conselho Federal, vou procurar a resolução 330 para ver o que é que diz aqui. Aí pensa que lá são 42 artigos. E aí tu vai ver qual artigo tu vai procurar o artigo que se encaixa na tua situação. Até tu fazer isso, a coisa já aconteceu. Então, sempre no momento da tua atuação, respeita quem tu está atendendo, respeita os teus colegas de profissão, respeita até os colegas de outra profissão, né, para tu poderes ter uma atitude. E não só isso, sempre tenta lançar mão do bom senso. Por mais que tu não tenha o conhecimento prévio, já te disse, tu não vai te livrar do código de ética, é ele que pauta a nossa atuação enquanto biomédico. Então, tendo respeito, tendo bom senso, provavelmente tu não vai burlar
nada que esteja dentro do código de ética. O melhor seria a gente ter esse conhecimento, né? Estudar, dar uma lida. As faculdades, elas têm esse compromisso, elas tentam abordar isso lá em disciplinas como deontologia, até existem faculdades que têm a própria ética biomédica. Então, é importante que esses assuntos eles sejam abordados, porque não vai ter jeito. Na tua vida profissional, tu vai acabar te deparando com questões éticas. E aí, assim, eu sou apesar de que às vezes essas questões normativas, essas questões legais pareçam ser chatas, na verdade é importante que a gente saiba. E eu, no caso, posso falar para ti que tenho uma certa afeição a esses assuntos, né? Antes de ser presidente do CRBM4, em gestões anteriores eu fiz parte da gestão, ainda não como presidente, mas cheguei a ser presidente da comissão de ética do CRBM4. Né? Então, ali começou a minha ligação mais próxima. E hoje, além de presidente do CRBM4, eu sou conselheiro titular do Conselho Federal de Biomedicina e dentro do Conselho Federal eu sou membro da Comissão de Ética do Conselho Federal. Então, eu estou dentro desse assunto, eu vivo isso. Vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu estava participando, né, de uma sessão de julgamento. Né? Então, lá num conselho regional, foi identificado através da fiscalização um problema, isso levou uma biomédica ou um biomédico a julgamento, né? Tem todo um processo, não, vou querer julgar, não, tem todo um processo, assim como é na lei de forma geral, existe todo um processo no qual é resguardada a defesa da pessoa, ela tem direito ao contraditório, à ampla defesa, e aí se gera um processo, tem um julgamento, tá? E depois desse julgamento, essa sentença que vai ser dada, né, àquele biomédico, ela pode ter um recurso. E a instância recursal é o Conselho Federal. Então, eu estava, hoje à tarde, antes de vir para cá, eu estava justamente participando de uma sessão, justamente dessa, de julgamento, né, de recursos de ações que ocorreram dentro dos conselhos regionais e sobem para o federal. O senhor falou sobre essa questão de ter um bom senso, né? No caso, eu como aluna, eu já ouvi tantas coisas assim, absurdas, até de quem é da área e de quem não é, falando do estudante, no caso. No sentido de dizer que biomedicina é um curso que não se deve, não é um curso por você não ter um contato muito com o paciente, o que isso é uma mentira, porque biomedicina não está só no laboratório. Dizer que eu troquei tal curso de medicina porque biomedicina a gente não tem que ter tanta empatia. Eu já ouvi isso de um estudante. E esse estudante, ele também era estudante de enfermagem, alguma coisa assim. Então, eu fico me pensando, dá medo desse cara ser algum dia meu parceiro de laboratório, dele fazer alguma coisa e, às vezes, até a culpa sair para cima de mim. Então, eu acho que no ambiente, assim, muito de faculdade, a gente já observa os colegas e quem tem o bom senso, como o senhor falou, e quem não tem. É verdade. Esse ponto que tu falaste é um ponto que ele é sempre, e aí já te adianto, né, com um pouquinho mais de experiência que eu tenho, eu te adianto que vai ser uma dor, né, que tu vais passar por ela o resto da tua vida profissional. A gente vai encontrar muitas pessoas que, lamentavelmente, têm esse tipo de perfil. Quando tu usaste a palavra empatia, ela é vamos dizer assim, um item que vem de fábrica, né? Que a gente já traz conosco. E aí, independente da área que tu escolhas para trabalhar, para tudo, né, na nossa vida, a gente vive melhor quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e, no mínimo, se permitir um pouquinho compreender aquela dor que aquela pessoa está passando. Não tenho dúvida de quando a gente se permite ter esse tipo de sentimento, a gente enxerga melhor o mundo, a gente consegue alcançar melhores soluções. Isso não só para a biomedicina, estou falando da vida de forma geral, para o nosso dia a dia. Mas assim,
É claro que com o passar do tempo, profissionais que têm esse tipo de conduta, eles acabam sendo segregados do mercado, mas isso também não é uma garantia. Muitas das vezes, esses profissionais a gente vai encontrar com eles, né, no meio do caminho. E um outro ponto que eu achei interessante que tu levantaste é que tu fica uma preocupação que de repente tu vai ter uma pessoa dessa como teu colega de trabalho, né? E esse colega de trabalho, ele pode ter uma conduta inadequada e tu fazendo parte da equipe dele, de alguma maneira possa recair sobre ti uma culpa, né? Uma participação em alguma questão que diretamente não era o que tu querias, mas que de repente ela possa acontecer. E aí até volto lá para o nosso código de ética, que o próprio código de ética, ele prevê que eu tenho que ter o compromisso, enquanto biomédico, de observar questões similares a essa, que aqui a gente levantou como exemplo, e tenho o compromisso de indicar, em algumas vezes, denunciar determinadas condutas inadequadas. Eu sei que esse é um ponto crítico, é um ponto que é bem difícil. Muitas das vezes, a gente não se sente à vontade de repente, falar, citar algum outro colega, mas uma falta ética e, principalmente, uma conduta que coloque em risco um paciente, um cliente, é algo muito sério. E aí a gente tem que ter, sim, esse compromisso. É um compromisso ético que a gente tem que respeitar, de sempre zelar, né, pelo bem-estar da população, pela saúde de uma maneira geral. E aí, daqui a pouquinho, né, vocês estão falando aí, lá no início, se apresentaram, são acadêmicos lá do 5º semestre, ou seja, já passaram da metade do caminho. E quando vocês forem lá para a colação de grau de vocês vão fazer um juramento. E eu espero, né, assim como eu fiz, assim como eu, sempre que eu posso falar sobre isso, eu falo que aquele juramento, que aquele momento de jurar perante a sociedade, né, o teu compromisso enquanto profissional biomédico, que ele não seja da boca para fora. E se tu cumprires aquele juramento ali, pode ter certeza que tu vai estar sempre em observância do cumprimento das questões éticas, das questões morais e, principalmente, respeitando a saúde humana, respeitando a vida. Doutor, o senhor poderia comentar sobre alguns casos de infrações éticas na biomedicina que o conselho costuma encontrar? Boa pergunta, essa ela é bem interessante porque ela traz um problema que tem tudo a ver com vocês que daqui a pouquinho irão ingressar nesse mercado de trabalho, tá? Primeira coisa que eu posso falar para vocês: biomédico, tá? Biomédico é quem tem registro no conselho. Quando vocês colarem grau, quando vocês se formarem, vocês serão bacharéis em biomedicina. Provavelmente é essa terminologia que vai estar lá no diploma de vocês, tá? É porque a gente não tem esse hábito em grande parte das profissões, tá? Mas se a gente for trazer para a letra da lei, para aquilo que a lei diz, quando tu te forma, tu é bacharel em alguma coisa, tá? Ou licenciado em alguma coisa. Mas para tu atuar numa profissão regulamentada, reconhecida por lei, como é a nossa, para que tu atues, tu tem que ter o registro no teu conselho de classe, que é justamente o órgão responsável pela fiscalização do exercício da profissão. Então, formar-te tu é bacharel em biomedicina, para poder trabalhar de maneira legal, de maneira adequada, tu tem que ter registro no teu conselho de classe. Aí, é uma que a gente encontra muita gente trabalhando sem o registro no conselho de classe, perdão. Isso já é uma infração ética e que a gente encontra bastante. Outra que nos preocupa muito, a gente sabe, vocês sabem, já escutaram isso, né? Já viram isso dentro da faculdade. A gente tem uma profissão
que ela possibilita para a gente diversas áreas de atuação, né? Então, tenho muitas possibilidades, são as chamadas habilitações. Só que, para que você atue numa determinada habilitação, você tem que cumprir alguns pré-requisitos, e um deles, e digo para ti, o principal é o registro dessa habilitação dentro do conselho. Que é que a gente encontra muito nas nossas fiscalizações e muitas das vezes a partir de denúncias que chegam até a gente. O profissional, e aí vou usar o exemplo de uma habilitação, tá? Que a gente encontra muito essa infração, que é a biomedicina estética, tá? Então o que é que acontece? Chega lá para a gente, né, a denúncia, ou então a gente está fazendo uma fiscalização de praxe, tá? Aí vai, visita uma clínica, aí está lá, biomédico, registrado, tem um número de registro dele, tá? E realizando procedimentos estéticos. Só que quando a gente vai, a partir do registro dele, e a gente faz a consulta na nossa base de dados, a gente verifica que ele não tem a habilitação registrada. Se ele não tem a habilitação registrada, nesse caso específico da estética, ele não é biomédico esteta. Então, ele não pode atuar ali. E aí, muitas das vezes, o que é que o profissional alega? Ah, mas eu fiz uma especialização, eu fiz vários cursos. Tecnicamente, ele está preparado para atuar ali, mas legalmente, não. E ele não pode estar só numa coisa ou noutra. Tá? Então, ele tem que se preparar, né, desenvolver ali as habilidades para atuar naquela área. Fez isso, foi certificado disso, ele apresenta ao conselho, e quando ele apresenta ao conselho, assim como quando a gente se forma, a gente leva o diploma lá, eventuais documentações que comprovem também para que a gente adquira uma habilitação, a gente leva aquilo lá. Levei lá, recebo a habilitação, e aí está tudo ok. Vou dar o meu exemplo, para tentar deixar mais claro. Formei. Quando eu formei, a faculdade que eu formei, ela só tinha a estrutura para me possibilitar, no momento que eu fosse ao conselho, uma habilitação, que era análises clínicas. Na época que eu formei, há uns 24 anos atrás, um dia desse, provavelmente vocês nem eram nascidos, eu só saía lá no meu histórico, no meu histórico de estágio supervisionado na faculdade, eu saía só com possibilidade de habilitar em análises clínicas. E assim eu fiz, né? Habilitei em análises clínicas. Só que o que estava naquele momento, usando uma linguagem mais atual, o que estava no hype era o diagnóstico por imagem, era algo que estava surgindo, era algo que estava ganhando espaço. E aí foi o Márcio, né, embora para São Paulo, para fazer uma especialização, né, uma pós-graduação lato sensu em diagnóstico por imagem. Assim fiz. E depois, o que é que eu fiz? Terminei, recebi meu diploma, meu histórico da especialização, levei até o conselho. E aí o conselho registra nos meus dados profissionais e certifica e me permite que eu atue em diagnóstico por imagem. Então, hoje, eu sou biomédico, habilitado em análises clínicas e também em diagnóstico por imagem. Tá? Eu fiz tudo certinho. O que acontece, que é uma infração muito comum, é que a pessoa, né, o colega, ele faz uma especialização, né, e aí pode ser na estética, qualquer área. E aí ele pega e não apresenta no conselho. E aí ele acha que ele já está devidamente preparado para atuar. Tecnicamente sim, porque ele fez a especialização, ele obteve o conhecimento. Mas existe um aspecto legal, e esse aspecto legal é importante também a gente deixar claro, que não é uma escolha do Márcio, não é uma escolha do CRM4, não é uma escolha do Conselho Federal. É uma escolha da lei brasileira. A lei brasileira, ela se apresenta dessa forma, né? O cidadão lá pegando uma outra profissão que muita gente conhece, que é a medicina, né? O cidadão ele tem que fazer a residência, lá a estrutura é diferente, mas é praticamente a história é similar.
O médico lá faz uma residência e ele recebe uma certificação de que ele fez essa residência e ele apresenta isso no CRM. E aí o CRM dá para ele o título de especialista naquela área. Ah, eu fiz, né? O cara lá fez, ele ficou dentro de um hospital durante muito tempo, trabalhando numa determinada área, observando. Isso não garante a ele que ele vai ser um especialista naquela área. Ah, ele estava olhando ali, acompanhando várias cirurgias cardíacas, ele se tornou um cardiologista. Não, ele teve que fazer a residência e depois que ele recebe esse certificado da residência dele, ele apresenta isso no Conselho de Medicina e aí ele se torna reconhecidamente perante a lei um médico cardiologista. A mesma ideia se aplica para a gente, tá? Eu fiz uma especialização e aí apresento ao conselho e o conselho me dá a habilitação, né? Ele me concede essa habilitação. E aí eu me torno um biomédico esteta, eu me torno um biomédico imaginologista. É claro que não é só através da não é só através da pós-graduação que você pode ter uma habilitação. A própria faculdade, quando você faz o seu estágio supervisionado, se você faz esse estágio supervisionado, né, e recebe, você vai ter um histórico, e aí tem critérios. Se no seu estágio supervisionado ele alcançou lá as 500 horas, então, quando você apresenta o seu diploma, quando você apresenta o seu histórico ao conselho, isso vai ser analisado e aí já sai. A maioria das faculdades, por conta da matriz curricular, ela já vem com a matriz curricular contemplando a análises clínicas. Então, boa parte de quem sai das faculdades acaba saindo com a possibilidade de se habilitar em análises clínicas. Algumas faculdades hoje já permitem que você consiga habilitar em outras áreas, né? Ah, consegui habilitar na estética. Faculdade fez um convênio, ou tem uma clínica, escola, e aí possibilita, cria toda aquela estrutura para que você tenha o estágio supervisionado naquela área e assim tenha. Ou outra área, faz convênios com outras instituições. Até a última vez que eu conversei, por exemplo, com o pessoal de uma outra faculdade, no caso pública, eles tinham possibilidade de escolha de até 5 ou 6 áreas para que eles fizessem o estágio supervisionado e, posteriormente, já ao final da graduação, já quando apresentassem a documentação ao conselho, já obtivessem a habilitação. É claro que eles teriam que optar, não dava para fazer as 6, porque não teria tempo para fazer tudo isso, mas eles optam e conseguem sair até com 2, 3 talvez, né, habilitações. Isso também em algumas faculdades particulares, a gente já observa isso. E aí o nosso principal compromisso é ficar atento para que se tenha o compromisso das faculdades, tenha o compromisso de formar adequadamente o profissional. Porque o principal papel do conselho, apesar do conselho ser de biomedicina, nosso papel principal é zelar, tá, pela sociedade, é proteger a sociedade. Mas não é proteger a sociedade do mal biomédico, é proteger a sociedade não é proteger a sociedade do bom biomédico, é proteger a sociedade do mal biomédico, aquele que não segue as regras, aquele que não se prepara adequadamente. Então, para isso que a gente fiscaliza, para que a gente proteja a sociedade e nessa proteção a gente consiga separar e entregar para a sociedade profissionais e uma biomedicina de qualidade, compromissada com a saúde pública e com a sociedade de forma geral, né? Porque a gente trabalha, a gente vive numa área que é crítica, a gente tem a boa parte do que a gente atende às vezes não atende diretamente o paciente, né? Mas a amostra que chega para a gente, o procedimento que a gente faz, a gente está lidando com pessoas que, por conta de uma condição permanente ou transitória, né, um quadro patológico, aquela pessoa está debilitada, ela está fragilizada. Então eu tenho que ser, sim, muito sério, tenho que estar muito bem preparado e tenho que ser muito ético, que por mais que eu não tenha esse contato direto, o que eu vou produzir de resultado, aquilo vai impactar a vida daquela pessoa e não só isso. Às vezes a gente esquece que por trás daquela pessoa que está ali enferma, que está ali com problema e que está buscando os nossos serviços, existe toda uma estrutura, existem filhos, existem pais, existem amigos. Então, às vezes a gente não percebe
o quão é grandioso o compromisso que a gente assume, principalmente quando a gente opta em atuar em uma profissão da área da saúde. O senhor mesmo falou, no meu caso, eu tenho muitas inspirações, pelo menos no curso de biomedicina. Eu acompanho o Instagram, acredito que todos nós acompanhamos o Instagram de vocês, do CRBM, do Conselho Federal de Biomedicina. E, por exemplo, eu tenho vários influencers também nessa questão, assim, tipo, por exemplo, o Thiago, do Instagram Bio da Precina. E eu sigo ele, eu acho incrível o que ele faz, e eu aprendo muita coisa com ele. E, assim, sobre essa área da estética, sinceramente, eu, como estudante, eu já fiz alguns estágios não obrigatórios na minha área, e eu sempre tive muito medo de gravar, de fotografar aquilo que eu estou fazendo, justamente por medo de não ser ético, por medo de fazer alguma besteira e, sabe, justamente pelo fato de que eu tenho o bom senso, porém eu não conheço 100% as normas da ética, né? Mas, voltando aqui para não tomar muito seu tempo, no caso, como o biomédico ele pode lidar com situações em que há conflito entre interesses pessoais, financeiros e compromisso ético? Excelente pergunta, tá? Primeiro, você bem direto, tá? Regra. Primeiro, seja ela qual for, lei, regra, norma, a gente cumpre. Depois a gente pode até questionar, tá? Carrega essa máxima para tua vida, né? Os teus pais, lá na tua casa, lá atrás, eles chegavam para te, davam uma ordem. Primeira coisa, cumpre a ordem. Depois tu pode até discordar e aí debater, eu acho que é livre. A mesma coisa a gente traz para a nossa vida profissional. Então, primeiro, quando eu estou diante de uma situação dessa que coloca nessa encruzilhada, primeira coisa que tu vai ter que privilegiar. Por mais que existam questões pessoais, existam questões financeiras, tu tem sempre que observar quais são as regras que estão colocadas para aquela situação ali. É óbvio que todo e qualquer questionamento a posteriori e depois de cumprir o que a regra diz, ele é válido, ele é legítimo. Não à toa, tá? Vou aqui adiantar uma situação para vocês que até o final desse ano a gente está revisitando o nosso código de ética, tá? E alguns pontos estão sendo reformulados, estão sendo readequados. Por quê? A gente vive um processo dinâmico, tá? E hoje, né, com as questões desse fluxo intenso, contínuo de informações, as coisas mudam o tempo todo. Então, a gente tem sim que estar atento a todas essas mudanças e fazer as nossas adequações, né? Então, muitas dessas mudanças, elas vêm a partir de cobranças que também a gente recebe para que a gente entenda, pare, se debruce, pense um pouco melhor sobre questões que até ontem, de repente, elas estavam infringindo a ética e que hoje a gente já consiga ter um olhar diferente, né? Um gargalo que foi, entre aspas, aliviado com o advento da Resolução 330, que é o nosso atual Código de Ética, foi justamente a questão da propaganda, né? E ela recai muito sobre a questão da biomedicina estética, né? Porque a gente sabe que tem um lado comercial, a gente não pode fechar os olhos para isso e ficar alheio. Existe um lado comercial da coisa, tá? E todo mundo quer vender o seu peixe. Todo mundo quer ter retorno financeiro disso. Isso é natural e não tem nada de errado nisso. Só que, volto a dizer, a gente tem um compromisso com a saúde pública. A gente tem um compromisso com o paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não ultrapasse essa barreira e exponha o nosso paciente de uma maneira inadequada.
Então, sempre a gente está revisitando esses pontos, a gente está discutindo esses pontos para tentar trazer algo moderno, algo adequado para esse nosso momento em sociedade, mas sempre respeitando o nosso paciente, sempre respeitando aquele cliente que a gente atende, né? E não só isso. Existe uma outra preocupação que a gente tem que ficar muito, mas muito atento enquanto, aí eu estou falando enquanto conselheiro federal, enquanto aquele ente que normatiza, que cria regras, tá? Então a gente tem que estar muito atento a leis que são superiores às nossas normas, às nossas resoluções, né? Então, por exemplo, um caso que a gente nunca pode deixar distante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que é uma lei que está aí desde também lá de 2020, salvo algum engano da minha parte, e que ela tem justamente essa preocupação da gente resguardar informações das pessoas. Trazendo para a nossa realidade, a gente, quando tem um paciente ali tratando, e aí voltando para a questão da estética, eu estou tratando ele, mas eu estou obtendo dados dele, estou obtendo informações desse paciente. Então, tenho que ter muito cuidado com o que eu vou divulgar. E não só isso, eu tenho que me proteger. Se a gente pegar lá a Resolução 330, né, que está sendo revisitada e que pode sofrer algumas alterações em breve, acredito que até o final do ano, ela tem lá, por exemplo, que para divulgação eu tenho que informar o meu paciente que eu vou divulgar. E ela vai mais longe ainda, para que eu me respalde, para que eu me resguarde, ela fala lá no termo de consentimento livre e esclarecido, para que o paciente assine aquilo ali, para que eu esteja protegido. Porque às vezes, eu libero que você publique lá imagens e tal, mas de repente tu publica uma imagem que não é do agrado dele, ficou só na conversa. E se não está ali no papel, se não está assinado, ele pode muito bem dizer não, eu não falei absolutamente nada, eu não permiti nada. E aí é um processo, não é? Uma coisa que a gente está nesse processo de reconstrução, reconstrução não, de algumas adaptações no código de ética, por exemplo, é a questão do prontuário do paciente. Nós, biomédicos, principalmente aqueles que atendem diretamente o paciente, um paciente, no caso que tem esse contato direto, a gente muitas das vezes não tem o hábito de registrar a evolução, tudo o que acontece com o paciente em prontuário. O prontuário é com certeza um dos documentos mais importantes, porque ali eu tenho todo um histórico, tudo que eu fiz, como o paciente evoluiu, como ele reagiu. E por que isso é importante? Porque, aí falo, já recebemos diversas denúncias no conselho, que aí o cara chega lá, o denunciante, ele chega e diz, olha, aconteceu isso, 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 porque o biomédico ele foi imprudente, ele foi negligente, ele não fez isso, não fez aquilo. Aí o biomédico vai lá conosco se defender, não, mas eu fiz o procedimento adequado. Essa questão, ela foi uma reação que pode acontecer, só que ele não documentou isso. Se ele tem o prontuário, está tudo documentado. Está tudo ali bonitinho. A gente já recebeu e recebe ainda, muitas das vezes, a arguição da própria polícia. Porque o paciente ele se sentiu lesado, ele busca a polícia. Né? Ele busca a justiça, às vezes. E aí a gente é intimado a prestar esclarecimentos e tal. E muitas das vezes, quando a gente vai lá, vai tomar pé do processo, não existiu prontuário. Aí fica naquela, é o biomédico se defendendo, dizendo que fez aquilo, o paciente com uma lesão, dizendo que o procedimento não foi feito de maneira adequada. E aí, para que lado será que isso vai pesar? Aí a gente entra para esclarecer que o biomédico tem a formação adequada, que isso, que aquilo. Às vezes tem situações que são chatas, que chega para a gente lá, né, a polícia arguindo a gente, o Ministério Público ou até a Justiça arguindo a gente, querendo esclarecimentos, e aí quando chega lá a denúncia do biomédico, a gente vai ver, ele não está habilitado naquela área que ele estava atuando. E aí? Eu tenho que informar isso. Né? Senão, se eu não informar enquanto ente público, se eu tenho conhecimento de algo e não informo,
Eu estou até caindo lá no Código Penal, eu estou prevaricando. Então é muito séria a situação. E às vezes a gente meio que menospreza esses pontos, e aí um problema que pode acontecer e que poderia ser resolvido de maneira branda se torna um problema grande, principalmente para o profissional, que aí passa a ter uma marca, uma mancha na atuação profissional dele e coloca a perder tudo aquilo que ele investiu, que ele se preparou para estar ali atuando. Doutor, a gente está falando muito sobre estética, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui. Com o crescimento da biomedicina estética, quais os cuidados éticos os profissionais dessa área precisam ter? Primeiro, começa na formação, tá? Como é uma área que nesse momento ela dá muito retorno financeiro, o que mais aparece aí é curso, especialização, pós-graduação em estética. É o primeiro ponto. Então, tu tens que ter muito cuidado no momento dessa escolha, tá? Porque, às vezes, são instituições que sequer são instituições de ensino. E aí, o MEC, que é o nosso principal órgão da educação no nosso país, tá? Ele reconhece somente aquilo que é instituição de ensino. Então eu posso fazer um curso livre, eu, Márcio, posso fazer um curso livre, beleza, certifico vocês, né, sem problema nenhum, mas é um curso livre. Ele não tem esse efeito oficial para o Ministério da Educação, nem tampouco para os conselhos reconhecerem. Então, primeiro, é a escolha da instituição na qual tu vais formar. Ah, Márcio, mas eu tenho isso dentro da minha graduação. Ótimo, melhor ainda, tá? Mas também isso não quer dizer que tu não tenha que ser vigilante. Tu tens que ser vigilante para ver se o que a faculdade está te oferecendo é adequado, é compromissado, para que tu tenha uma boa formação. Porque a boa formação ela faz toda a diferença no mercado. Não adianta tu estar só ali certificado, tudo bonitinho, mas tu não ter conhecimento. Porque na hora, de fato, que for para fazer, tu pode até fazer um, dois. Não fez certo, não fez bem feito, tu meio que complica a tua sequência no mercado. Sim. Então, tu tens que ter esse compromisso com a tua formação. Então, sempre vigilante nas instituições que te oferecem, certo? É o primeiro cuidado. Segundo cuidado, é a tua atuação profissional, ela está dentro da legalidade. É aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Fiz a especialização ou consegui estudando a graduação, faz o teu registro no conselho, para que tu atue da maneira legal, para que tu não venhas encontrar problemas numa eventual fiscalização ou pior, aquilo que eu disse também ainda há pouco. Diante de uma situação, de um revés na atuação profissional, tu estejas respaldado e resguardado. Né? Ah, olha, eu tenho registro. Porque a partir do momento que tu está atuando sem estar habilitado, está sem registro, isso é exercício ilegal daquela profissão. Então, quando tu está devidamente registrado, beleza, eu estou exercendo legalmente. Te falei há pouco do prontuário. Então, vou aqui subindo as informações para o prontuário do paciente, para acompanhar a evolução do paciente. E aí, numa eventualidade que pode acontecer, né? A gente sempre faz de tudo para que não aconteça e que não seja comum que isso não aconteça de maneira reiterada, mas eventualmente pode acontecer. E se eu estou acompanhando o paciente da maneira adequada, está tudo isso no prontuário, eu tenho a formação adequada, é meio caminho andado para eu me defender, né? Então, a dica principal que eu dou, pessoal da estética, e essa dica ela é baseada em fatos reais, digamos assim, que um dos grandes problemas, ou o principal problema que a gente encontra, é muita gente atuando sem a devida habilitação. Isso é extremamente preocupante. E isso te deixa desprotegido diante de um eventual problema. E um terceiro ponto, também que ele é importantíssimo, assim, a gente entende que a ciência, tá? Que a saúde, a área da saúde, ela está em franca evolução, né?
e sempre estão surgindo procedimentos novos, produtos novos, só que tu tem que ter muito cuidado, porque existe muita coisa que chega no mercado sem a devida comprovação científica. E aí é um problema, porque muitas das vezes tu está vendendo, tu fazendo esse determinado procedimento, tu está vendendo para o paciente algo que não é verdadeiro, ou algo que possa trazer problema para ele e depois trazer problema para ti, tá certo? Sempre, sempre, sempre respeitando os limites da nossa atuação, tá? A gente teve ano passado, não, uns 2 anos atrás, foi no interior de Minas Gerais, né? Teve uma biomédica que, salvo algum engano da minha parte, ela está até presa, tá? Por quê? Porque ela começou a fazer simplesmente lipoaspiração. Algo que é vedado, não tem nenhum lugar que permita para o biomédico fazer isso. É o cirurgião plástico. Procedimento invasivo. Exatamente. É ele que vai, é ele que faz. Esse profissional que está habilitado para aquilo, ela fez. Enquanto deu certo, ótimo. Deu errado, ela não tem para quem correr. Como o conselho vai proteger, vai atuar nesse aspecto, né? A gente teve um problema há pouco tempo que nós tivemos um biomédico aqui na nossa jurisdição, que ele foi processado e proibido pela Justiça, a pedido do Conselho Regional de Medicina. Isso foi num outro estado, aqui não foi no estado do Pará, e que aí ele recorreu a gente. E aí eu até fiz um máximo para intervir em favor dele. Só que, à medida que as coisas foram evoluindo, ficou claro que ele estava realizando um procedimento que não está no rol das atividades que a gente pode desempenhar dentro da biomedicina estética. E aí, como é que eu vou defender ele? Eu não tinha como defender. Então é essa observância também daquilo que é permitido de fato. É óbvio que muitas das vezes eu posso achar que eu posso me sentir capaz de fazer aquilo. E assim, vou lá e faço. Mas eu tenho que saber se aquilo está dentro das regras, se aquilo é permitido, né? E tem outros cuidados também que são importantes. Aí me lembrei de um caso que aconteceu no interior de São Paulo, também por volta de uns 2 anos atrás, o falecimento de uma fotógrafa, né? Que ela foi fazer um procedimento que aparentemente é simples, que é o endolaser, né? Só que já sofreu algumas adaptações, e aí que começa o problema que eu estava falando para vocês, que é muita coisa nova surgindo. E ela foi fazer, só que a pessoa biomédica que fazia, ela estava fazendo num local que era inadequado, tá? Era uma sala, digamos assim, comum, uma sala comercial. Ela chamou uma técnica de enfermagem, e para ela fazer esse endolaser, que ela estava fazendo numa extensão muito grande, ela teve que fazer anestesia. E daí que entrou a profissional lá de enfermagem, uma técnica de enfermagem, se não me engano. E foi feito um procedimento, né, de anestesia. Essa paciente, por conta dessa anestesia, que pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer procedimento, entrou em choque. Só que, olha só, ela estava no ambiente inadequado, né? Não tinha um anestesiologista, era uma técnica de enfermagem fazendo um procedimento aparentemente simples, mas que às vezes é uma substância que você nem sabe, você é alérgico, basta um pequeno contato é suficiente para gerar esse choque. E aí foi mais ou menos o que aconteceu. Só que assim, o ambiente, a estrutura, tudo não estava adequado. E aí o que é que ela fez? Aí a pessoa fica com medo de tomar outras medidas. Não, dá certo, bora tentar reverter aqui. Não acionaram um serviço de urgência, emergência, poderiam ter acionado o SAMU, ficou ali protelando para ver se conseguia reverter. Resultado, tá? A profissional, a paciente, foi a óbito, tá? A profissional biomédica, não foi ela que anestesiou, mas ela ali era responsável por tudo aquilo. Ela está em um risco sério de perder o registro dela enquanto biomédica,
a carreira dela Ela jogou tudo acabou, fora. né? Porque ela não observou essa questão do ambiente, ela não observou esses pontos que eu citei aqui para vocês. Então é uma responsabilidade muito grande. É claro, e ainda bem, que essa situação que eu exemplifiquei aqui para vocês é exceção. Só que será que vale a pena a gente correr esse risco, pagar para ver? Né? A gente, na maior parte das vezes, na nossa vida, a gente corre alguns riscos, faz parte. Mas tem alguns riscos que eles parecem que trazem ali uma tragédia anunciada. E aí a gente tem que ponderar, porque a nossa carreira, a nossa profissão é algo muito sério. Né? Tu fizeste essa escolha, e aí tu quer seguir aquilo ali, aquela área que tu segues. É claro que a gente muda às vezes no caminho, não existe uma receita de bolo. Para eu chegar no que eu considero sucesso, eu traço um caminho que de repente não vai ser o caminho que vocês vão escolher. Isso faz parte. Às vezes, no meio, no curso da história, a gente resolve trocar o caminho e acha esse sucesso, às vezes não acha. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas o problema é quando eu facilito as coisas a darem errado. É isso que não faz sentido. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é, eu acho que pode ser o questionamento de muita gente que também pode ouvir esse podcast. No caso, o que seria um lugar considerado seguro para um biomédico? Não pode ser esteta ou se é de análises clínicas, onde ele possa atuar. Do senhor, no caso. Certo, vamos lá. Mais uma vez a gente vai voltar para a questão das normas. Eu poderia aqui descrever várias situações, mas existem normas que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece para que serviços de saúde funcionem. Então, existem regras que dizem o que é necessário para que funcione um laboratório de análise clínica, o que é necessário para que eu tenha uma clínica de radiodiagnóstico, o que é necessário para que eu tenha um serviço estético. E outra, ela ainda gradua, ela consegue graduar em complexidade esses serviços, né? O que é considerado um serviço de saúde, o que é considerado um serviço de apoio à saúde, e aí a gente vai ficar horas falando sobre isso. Mas aí como é que eu posso resumir tudo isso? É que seja lá a área, o local onde for atuar, tem que ter essa observação. Sim. Tá? Mas como é, Márcio? Eu vou ter que ler tudo? Não necessariamente. Eu vou trabalhar num laboratório, né? Eu vou ter que, no mínimo, se for para trabalhar sério mesmo, esse laboratório tem um registro, tu vai assinar um contrato, ali tem um CNPJ, ou seja, tem uma firma reconhecida, então tem uma seriedade. Mas a oportunidade apareceu num local que nem contrato firmaram comigo, foi só de boca. Aí tu vai correr esse risco. Sim. Entendeu? Então, o ideal é que tudo esteja dentro da formalidade. A gente entende que às vezes oportunidades aparecem e talvez nem estejam dentro dessa formalidade. Mas o ideal é que isso seja reconhecido. Por exemplo, laboratórios, clínicas de estética ou de outra natureza de serviço de saúde, para que funcionem, além de alvará, né, das prefeituras ou das secretarias de vigilância sanitária, eles têm que ter registro em conselhos de classe. Na área da saúde, geralmente, esse registro é no Conselho de Biomedicina, no Conselho de Farmácia ou no Conselho de Medicina. Tá? Então, a gente tem vários laboratórios que têm registro, é o que a gente chama de registro de pessoa jurídica. Tá? Então, isso faz. Então, é uma outra maneira de se saber. Mediante tal local me convidou, é uma proposta de emprego, é um laboratório, aí dá uma sondada. Conselho de Biomedicina, Conselho de Farmácia, Conselho de Medicina, para ver se aquele laboratório tem registro. Se ele está registrado ali, já é um indicativo de que ele é cumpridor das regras para o funcionamento. É óbvio que a gente não consegue estar lá full time o tempo todo. Então, eventualmente, a gente faz as visitas, a gente faz verificações, e aí pode identificar algum problema. E aí pede para que seja feita a adaptação. Mesma coisa com vigilância sanitária, quer seja municipal, estadual, lá, periodicamente também
eventualmente faz essas visitas e pede essas adequações e cobra isso a ponto de repente, aquele estabelecimento perder a licença de funcionamento. Tá? Então a gente tem que ter essa preocupação de que o local que a gente vai trabalhar, ele seja cumpridor das regras, é uma maneira até da gente se resguardar, né? Porque muitas das vezes existe o que a gente chama de responsabilidade solidária, que tem a ver com o que eu falei ainda há pouco. Eu ter ciência de um fato errado e simplesmente me calar, ser conivente com ele. Então, ou tu te associar àquilo, mesmo sabendo que aquilo está errado. Sei que é difícil, principalmente quando a gente está entrando no mercado de trabalho. A gente fica meio suscetível a aceitar mais as coisas porque a gente quer entrar no mercado de trabalho. Mas a gente tem que ter essa preocupação porque, querendo ou não, é a tua carreira que está em jogo. Já que a gente está sobre essa questão de quais são os nossos limites de que a gente pode atuar na nossa área, eu queria lhe perguntar, no âmbito da tecnologia, nas novas tecnologias, quais são os limites éticos no uso das novas tecnologias, como, por exemplo, manipulação genética, biotecnologia, inteligência artificial na biomedicina? A gente está cada dia mais, digamos assim, avançando a fronteira do conhecimento. E a gente, como um curso que ele é, digamos assim, o nosso surgimento enquanto curso na área da saúde, ele é dado justamente à expansão dessa fronteira do conhecimento. A biomedicina, ela é criada lá dentro da Escola Paulista de Medicina justamente por conta de um nicho, de um espaço que a medicina tinha dificuldade de ocupar, porque o cara queria formar médico e queria trabalhar como médico. Então eles tinham dificuldade na formação de professores e de pesquisadores. E aí se propõe a criação do curso de biomedicina. Então a nossa profissão, ela é eminentemente desbravadora de fronteiras do conhecimento. E aí tem tudo a ver com isso que tu acabaste de me perguntar. Mas aí, onde entra a interseção com a ética? As tecnologias, elas vão surgindo aí e imprimem um ritmo no nosso dia a dia. Só que, vou voltar lá para o início. Para tu desenvolver uma pesquisa, uma faculdade não é eu chegar e quero fazer uma pesquisa. Tu submete isso a um comitê de ética daquela faculdade. Principalmente quando aquilo envolve humanos. E a gente está falando de lidar com humanos. Então vai ter que ser analisado por aquele comitê e ele vai dizer, isso aí pode prosseguir. Né? Ele vai em busca, né, de informações que deem substanciamento para que aquilo possa seguir em frente sem afetar alguns preceitos éticos. Na nossa atuação profissional, isso também acontece. Então, seja lá qual for a profissão, tu tem lá o regramento ético e tu vai ter que segui-lo. É óbvio, né, que existem níveis de pesquisa, tá? E existem situações que falaste, por exemplo, a inteligência artificial. É uma ferramenta que ela é inevitável. Tá? A gente tem a questão da inteligência artificial é como lidar com ela. Né? Vou trazer para uma situação mais rasteira, até fugindo um pouco da biomedicina. Tem muita gente que acha que a inteligência artificial é eu chegar, fazer uma perguntinha ali para aquela ferramenta, ela vai me dar ali informações e aquilo é o suficiente. Né? Dentro da inteligência artificial, por exemplo, hoje, tem o que a gente chama, e é o diferencial, pelo menos por enquanto, é o que a gente chama de engenharia de prompt. Quem domina, quem entende do que se trata, mesmo que seja de maneira básica, está alguns passos à frente quando a gente pensa em inteligência artificial. Ela, no caso, assim, para a inteligência artificial, eu não vejo grandes problemas ou conflitos éticos. É muito mais de você saber utilizar aquilo. É uma ferramenta importantíssima que serve em qualquer área.
E o ideal é que, para que a gente utilize, a gente tente dominar esses outros pontos, assim como esse que eu falei, para que a gente desenvolva. E está dentro de tudo, tá? Dentro de tudo. Para vocês terem ideia, eu fiz uma oficina que envolvia inteligência artificial, que foi dada pelo auditor do TCU. Aí tu vai dizer, TCU e tal. E eu utilizo muito bem. Eu já montei palestras utilizando inteligência artificial. Mas não foi assim, Gemini, monte uma palestra com esse assunto. Não. Eu peguei alguns itens que eu queria saber, e aí eu fui dando informações para ele isso. Mas se porventura tiver isso, ou seja, eu trabalhei essa questão na engenharia de prompt. A engenharia de prompt nada mais é do que como tu formulas as tuas perguntas, e o ideal é que tu construa uma escadinha, uma gradação nessas perguntas, para que elas consigam preencher todos os espaços que ficariam vagos, para que a informação seja mais fiel lá no final. Né? Porque assim, principalmente quando tu pensa em utilizar a inteligência artificial não paga, digamos assim, né? Tu tem riscos maiores, porque as bases de dados têm de tudo. Ela pega ali da internet o que é sério, mas também pega qualquer loucura que está colocada ali, ela pode utilizar aquilo como informação. Então tu tem que ir construindo esse caminho para que tu chegue no final numa melhor informação possível, né? Que te dê a segurança de publicar, de falar sobre aquilo, né? E esse daí, no caso, é um caminho sem volta. Quanto à inteligência artificial, não vejo muitos os conflitos éticos, ela é mais uma ferramenta. Agora, na questão do desenvolvimento de novas tecnologias para a saúde, é algo que a gente tem que ter cuidado, porque a gente está lidando com vida humana. Mas existem aí os comitês de ética justamente para ter essa preocupação. Dentro da indústria farmacêutica, que a gente pode, às vezes, atuar também, desenvolvimento de cosméticos, de outros produtos, também tem que ter todo um critério para que aquilo não seja. E hoje existe também uma preocupação, né, um compromisso com sustentabilidade. E a sustentabilidade não pensa então somente em meio ambiente. A sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade econômica, ela envolve muito mais. Ela envolve questões que são desde a questão ambiental, né, no impacto na questão do ambiente, mas também na forma, por exemplo, que tipo de trabalho aquela empresa ela desenvolve. Será que ali dentro daquela empresa que está desenvolvendo aquele produto tem algum trabalho análogo à escravidão? Né? Então tem toda sustentabilidade contempla tudo isso. Né? Então, e essa história da sustentabilidade, mais do que nunca, aqui para a gente, né, está em voga, né, considerando a COP30, ele está perto. Mas, assim, os limites, né, eles vão passar por isso. Nunca a gente vai conseguir superar aquilo que os colegiados, né, que são responsáveis pela avaliação ética, nos permitem. É claro, pode ter alguém aí maluco que faça a revelia uma pesquisa na parte de genética, cria alguma coisa e tal, algum modelo. Mas assim, para que isso ganhe mercado de alguma maneira, vai ter que ter uma avaliação ética, né, desses colegiados que fazem esse tipo de avaliação e que dão um aval para que aquilo siga de fato. Doutor, deixa eu lhe perguntar. De que forma a ética influencia na relação do biomédico com o paciente, especialmente em procedimentos invasivos ou delicados? Vamos lá. Ética está em tudo. Tá? A gente aqui, na nossa conversa, né? Existem questões morais que a gente já traz de berço, né? Sim. Que traz da nossa educação, regramentos que, mesmo que seja de maneira empírica, a gente tem conhecimento, ou cria este conhecimento, melhor dizendo, e consegue lidar aqui, né? De uma maneira cortês, de uma maneira respeitável um com o outro, né? E cai naquele início da conversa. Respeito, bom senso. Né? Então, lidar com pessoas passa muito por isso. Eu nunca vou te dizer que o profissional tem que decorar o código de ética e aí ele vai ter esse
esse contato ali com o paciente vai pensar, não, peraí, lá no artigo 20, no inciso 10, a linha B fala que eu tenho que ser assim, assado. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai cair no respeito à pessoa humana, vai cair no bom senso. Então, uma dica quanto que eu posso te dar é isso. Agora, é claro, né, existem alguns pontos, sim, que a gente pode até parecer que não seja ético, mas que é respeitar até critérios técnicos. Tá, vou fazer uma coleta de sangue. Então, existem alguns aspectos técnicos que indiretamente, alguns até diretamente, aparecem no código de ética e que eu tenho que respeitar. Mas, vou fazer a coleta. Eu fazer você precisa daquele local para que eu possa fazer a coleta. Eu estar calçando uma luva, né? Eu saber aquele procedimento de maneira correta. É respeitar o paciente, né? Então, querendo ou não, estou entrando num critério ético, às vezes não tão formal, mas estou entrando. Naquele caso que eu falei há pouco, eu fiz um procedimento no paciente, eu expliquei tudo bonitinho para ele, mostrei tecnicamente que se eu vou preencher aquela região ali com ácido hialurônico, né, toxina botulínica, vou lá fazer aquele procedimento, eu explico tudo bonitinho, como é que vai acontecer, como é que vai reagir, o tempo que aquilo vai durar, né? Eu estou sendo ético com ele. Mas também eu sou ético quando eu chego para ele e digo, olha, esse teu resultado ficou ótimo. Eu queria utilizar esse resultado para mostrar o meu trabalho. Mas aí, para que eu faça isso, eu vou lá no código de ética e vejo, eu tenho que ter o termo de consentimento livre e esclarecido. Eu tenho que colocar lá na minha informação que eu vou publicar que aquele resultado é um resultado daquela pessoa e que talvez ele não se reproduza numa outra pessoa, porque cada um de nós somos uma fisiologia, né? Todos nós, querendo ou não, somos diferentes. Então, o mesmo tratamento aplicado em nós três, pode ter certeza, o resultado não vai ser igual, né? A gente tem peculiaridades enquanto organismos que nos distinguem e fazem com que as reações em cada um de nós seja diferente. Então, isso também tem que ser retratado. Então, na minha conversa, no meu lidar com o paciente, com o cliente, isso também é uma maneira de eu estar sendo ético, de eu estar sendo correto com aquele paciente. Essa questão de divulgar muito o trabalho da estética, eu, pelo menos, a gente já teve essa matéria de ética, como o senhor falou, e nele é muito batido na tecla de que tem que ter muito cuidado ao divulgar resultado. No sentido, assim, cuidado também em divulgar preços, porque, como mesmo a nossa professora Nathalie, ela falou pra gente, ela disse que a gente tem que ter muito cuidado nessa preocupação de divulgar o preço de um procedimento, porque a gente pode estar vendendo. É, isso aí é a que a gente chama de a precificação, ela traz com ela um termo aí que é a que a gente chama de mercantilização. A gente está falando de um procedimento de saúde, né? E eu gosto muito de falar que tem gente que até menospreza a estética. Mas a estética por que saúde? Hoje em dia, o que mais afeta a gente enquanto sociedade, os principais problemas hoje, eles são de ordens psicológicas. E aí, a autoestima está muito ligada a isso. Então, a estética, a biomedicina estética, ela tem um papel preponderante, muito importante no resgate, na manutenção da autoestima. A pessoa que procura é porque ela quer aquilo. É porque ela, de alguma maneira, precisa daquilo. Ela se sente bem com aquilo. É importante para ela. Então, isso ajuda até na saúde mental dela. Então, é saúde. É saúde. Então, a gente está falando também de saúde. Então, essa junção aí de mercantilização, de transformar aquilo meramente num produto, tem que se ter muito cuidado, né? Porque a gente está falando não só do ser humano, mas a gente está falando da saúde daquele ser humano. Então, os códigos de ética, de forma geral, de todas as profissões em que a gente chega nesse paradigma aí, eles têm essa preocupação de tentar dissociar mercantilização do procedimento
de saúde, né? É claro que, como eu disse para vocês, é um processo dinâmico. O mercado ele vai se transformando. O nosso entendimento enquanto sociedade vai se transformando. E aí a gente tem que ir tentando fazer essa leitura e fazendo as adequações. Mas hoje, ainda vigente, a nossa resolução 330, né, o Código de Ética, ele deixa claro que essa questão de transformar aquele procedimento em mercadoria, e aí não é só da questão do preço, mas, por exemplo, às vezes, colocar o melhor do mundo. Esse preenchimento é o melhor do mundo. Resultado garantido. Exatamente. Termos assim, eles podem levar a enganar ao paciente. Mesmo que não seja a tua intenção, mas é aquilo que eu te disse, não vai funcionar. Aí, resultado garantido. Aí eu faço um preenchimento, né? Tem um resultado. Só que na Beatriz não vai ser o mesmo resultado. E aí? Foi garantido o resultado? Então, tem que ter essa preocupação. E assim, eu acho que, nesse caso da tua professora, ela está com toda a razão. É melhor que bata nessa tecla, que coloque na cabeça de vocês isso, para que vocês tenham esse cuidado. Porque senão a gente relaxa e acaba achando que a gente está lidando com qualquer coisa. A gente está vendendo um produto qualquer. E a gente não pode achar que a saúde humana é um produto qualquer. É, doutor, como os estudantes de biomedicina podem se preparar para agir com ética já durante a graduação e estágio? Vamos lá. Primeiro, como já foi falado aqui anteriormente, vocês têm na grade de vocês uma disciplina ou algumas disciplinas que acabam falando, versando sobre o assunto ética, direto ou indiretamente. Então, é importante que vocês não só escutem isso, como vocês assimilem isso e transformem isso em atitude, tá? Na questão do estágio, como a gente bem disse, mas no estágio eu sou um acadêmico, eu ainda não sou profissional. Mas ali é uma versão simulada da tua vida profissional. Então, a tua atuação ali, ela também deve ser pautada no código de ética, tá? Vou dar um exemplo assim, até em tom de brincadeira, mas é uma situação que está dentro do nosso código de ética, que é muito sério. Uma das nossas obrigações, ela está ligada ao que a gente chama de sigilo profissional. Ou seja, as informações que eu recebo, elas têm que ser resguardadas. Eu tenho que ter muito cuidado, porque eu tenho acesso. Eu, durante muito tempo, trabalhei e ainda sou vinculado na Prefeitura Municipal de Belém, no Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o órgão de referência da Prefeitura no diagnóstico de ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis. Então, tu imagina, no dia a dia, as informações que eu recebo. Sim. Tá? A gente está numa cidade grande, Belém é grande. Mas a gente vai, vocês, vou dar um exemplo do dia a dia. Tu vai aqui num evento, num restaurante, num bar, vai te divertir no fim de semana, tu vai num rock, tu vai num samba, tu pode não combinar com ninguém. Chegando lá, tu vai encontrar alguns conhecidos, não é só um conhecido. Fatalmente você vai encontrar alguns conhecidos. E aí tem aquela brincadeira, Belém, todo mundo se conhece. É, coisa desse tipo. Tu imagina, no meu trabalho, se eu não recebo pessoas que eu conheço, ou já recebi, e eu tenho que fazer esse diagnóstico. Aí já pensou se eu chego e aí tu vai lá comigo, aí tu faz o teste. Aí tu faz o teste, bacana, e deu algum problema. Eu sei quem tu é, tenho a informação. Mas aí peraí, eu vou conversar com a Bia porque ela é da minha confiança, né? E aí eu conto pra ela.
Só que ela te conhece. E aí ela já vai ficar aqui. Mas ela vai conversar com uma outra pessoa que é da confiança dela. E conversa com outra que é da confiança também. Aí daqui a pouco, todo mundo sabe da tua situação. Então é aí que passa a questão do sigilo profissional, tá? E aí, quando tu vais fazer o estágio, por que eu tô falando isso? Quando tu vai fazer o estágio, é simulação da realidade. Muitas das vezes, não é simulação, é a realidade. Tu tá vivendo ali o dia a dia. Então tu chega ali, hoje de manhã, eu tô no Hemopa. Aí chega lá, um monte de exame. Eu sou da gerência de hematologia. Os hemogramas passam por mim lá. E aí faço leitura das lâminas, verifico. E, eventualmente eu posso identificar um problema lá. E aí o estagiário está comigo. Tem estagiário que vai falar comigo, está vendo tudinho, eu estou explicando para ele. Ele está vendo ali o nome do paciente. É algum conhecido de um conhecido dele. Já pensou? Se ele não tivesse compromisso do sigilo profissional, e aí ele comenta com A, com B, isso aí toma uma proporção que é muito séria. Eu nunca tive nenhum problema quanto a isso. Né? De chegarem e dizer, fiquei sabendo através do Márcio. Ali dentro, para mim, é sagrado. O que acontece lá, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então a gente traz também essa máxima para o nosso dia a dia dentro do trabalho. E aí é só um exemplo de que vocês, enquanto estagiários, quando chegar esse momento, também tem que ter esse compromisso. Isso é só um exemplo. Existem outras situações que são exemplo e que vocês vão ter que cumprir enquanto estagiários. Vocês ali no estágio, vocês estão sendo biomédicos, estão se preparando e sendo biomédicos ali, vou usar o termo fake, mas ainda não oficiais, né? Mas tem que seguir tudo que diz a ética quanto a isso. Que orientações o senhor daria para os jovens biomédicos, tanto eu, João, quanto quem está ouvindo, que desejam construir uma carreira ética e responsável? Existem alguns pontos que vocês têm que colocar como inegociáveis na formação de vocês, tá? E esse, no final, vai ser uma tríade que vai te sustentar, tá? A primeira é o assunto que a gente está tratando aqui. É a conduta ética. E essa conduta ética, ela é para a tua vida. Não é só para a biomedicina, é para tudo. Mas dentro da tua profissão é imprescindível. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que vai te sustentar, seja a área que tu escolheres, é conhecimento. Então, tu tens que sempre estar buscando conhecimento, tem que estar te atualizando. E às vezes o conhecimento, às vezes nem é o conhecimento direto daquilo. Tá? A gente durante muito tempo ainda vive hoje, e aí é uma opinião pessoa física, Márcio pessoa física. Nosso modelo educacional, ele é meio assim, é aprender cada vez mais sobre cada vez menos. Então, tu escolhe uma área profissional, dentro da área profissional, tu escolhes um campo de atuação, e aí tu vai cada vez mais afunilando, e tu acaba limitando o teu conhecimento. Então, te permite ir além disso. Te especializa, vai atrás, faz esse caminho também de uma formação bem direcionada, mas te permite passear, permear outras questões, né? Te permite, por exemplo, eu quero fazer isso, mas te permite saber um pouco de gestão, te permite saber um pouco de legislação, para que tu sejas um profissional com conhecimento mais amplo e, com certeza, mais completo, tá? E assim, essa daí, já falei duas, né? Buscar conhecimento, ser ético, e a principal de todas para tudo o que tu imaginar na tua vida. Nunca te distancia da humildade. Sempre mantém a humildade.
tá? Sempre vai ter alguém que vai saber mais do que tu, sempre vai ter alguém que vai estar mais preparado do que tu. Isso não é demérito. Isso, na verdade, é um incentivo para que eu cada vez busque mais, para que cada vez eu me prepare mais. E se tu tiveres esses 3 pontos contigo, pode ter certeza. Tu vai ser uma pessoa que vai ser muito humana e isso vai te abrir muitas portas na profissão. Se fosse contar aqui, marca outro dia que a gente fala só da trajetória para chegar em algum ponto. E aí tu vais perceber que a minha trajetória, ela não tem nada de extraordinária. Ela tem trabalho, disposição para trabalhar, ela tem muita humildade de não sair passando por cima de ninguém, né? E, e tem lá, né, um pouquinho de sorte. A sorte é aquela, né, que dizem que sorte de quem acorda cedo, sorte de quem topa trabalhar, de quem encara qualquer uma. Eu acho que a sorte passa por isso, né? Então é isso. Estudem, estudem, sejam éticos enquanto acadêmicos, quando virarem profissionais, sejam humildes, estejam sempre dispostos a crescer e saibam, e aí é uma dica importante para vocês, tá? Tenho uma filha que provavelmente está na faixa etária de vocês e que eu converso, falo com ela, falo da geração dela, que é a mesma geração de vocês. Eu sei, eu entendo que hoje tudo é numa velocidade absurda, tá? Mas tudo tem o seu tempo. E às vezes a gente sofre muito porque a gente quer, né, que as coisas sejam no nosso tempo. O que eu tenho que fazer é me preparar para quando o tempo daquilo que eu quero chegar, eu estar pronto. Porque não adianta eu ter pressa e não estar pronto. Aí não adianta de nada. Vou aproveitar uma fala que eu tive falaste da questão do Tiago, né? Tiago Nascimento, biodepressina. Uma conversa com ele. E aí foi muito legal. E aí reflete também o ponto da humildade, tá? É um cara que eu admiro muito. É muito novo, eu admiro muito. A gente teve uma conversa totalmente assim de bobeira, né, num jantar. E aí eu nem lembro por que cargas d'água nós chegamos numa situação que eu disse, olha, não adianta a gente querer mudar a realidade por mudar, porque a realidade, de fato, ela se impõe. Então não adianta eu dar murro na ponta de faca. Eu tenho que entender que existe uma realidade, tenho que tentar compreender essa realidade e me preparar para ela. Né? A gente falava de novas tecnologias, era essa a conversa. E aí falando, então tem coisas que se impõem, a realidade é uma delas, ela se impõe. Aí não adianta eu ficar naquela, porque na minha época, no meu tempo era melhor. Era uma outra realidade. A realidade é essa. Não adianta eu ficar pensando que, no meu tempo era assim. Beleza, que bom que teve aquele tempo. Mas agora é assim. Então, neste assim, eu tenho que me adaptar àquilo. E assim eu vou viver melhor. E aí o papo foi por cima disso. Aí no dia seguinte ele tinha uma palestra falando sobre questão de gerações e tal, envolvendo várias coisas. E aí eu entrei na palestra, já no decorrer da palestra, fiquei lá no fundo, a sala estava escura e tal, tá lá no fundo. Ele me viu, eu nem percebi que ele me viu. E aí numa parte que ele estava falando algum assunto, e aí não sei por que envolvia alguma coisa sobre realidade, aí ele usou o que eu tinha falado para ele, só que ele já tinha me visto, e aí ele fez questão de dar o crédito. E aí no meio da palestra ele disse, olha, isso que eu falei para vocês, ontem eu tive uma conversa com o Dr. Márcio e ele que falou isso e eu acredito nisso. Ou seja, entra a humildade, né, dele aceitar. E é um cara que tem uma história muito legal. Diferente do que eu disse para vocês, que se eu fosse contar a minha história não tem nada de extraordinário, eu soube aproveitar as oportunidades que lhe apareceram, porque eu acredito nisso, a gente tem que se preparar para aquilo, e eu estava preparado para quando apareceu ali aquele momento.
ele tem uma história que é muito legal. Do pouco que eu já tive de oportunidade de conversar com ele, é muito, muito interessante a história dele. E é isso, a gente também tem que ter referências. E essas referências, elas fazem diferença para a gente se espelhar, entender que não vai fazer igual, mas você saber que tem a possibilidade. A referência é isso. Ah, olha só, era isso, se transformou naquilo. Então é possível. O caminho, cada um vai traçar o seu. Tem uma regra de como chegar lá onde a gente quer. Não Cada tem um é receita. diferente. Talvez eu queira coisa diferente da do João, né? No meu caso, eu sou apaixonada por microbiologia, essa parte assim de análise, eu sou muito. Eu sigo o Thiago por conta disso, que ele fala muita coisa legal, até os memes dele eu acho legal. Então, eu vou desde essa área, até admiro a área de reprodução humana. Eu acho uma área assim incrível. E eu vejo, e eu tento seguir páginas que falem nesse sentido que você falou, que sigam tanto a ética quanto não mudem a realidade, porque a realidade é essa. A gente está a nossa cidade, a gente está acostumado lá no celular, a estar rápido, entendeu? Então, eu acho que essas pessoas são muito importantes pra gente. Enfim, eu não quero interromper o João, eu queria falar. Eu tenho ainda uma pergunta para fazer, doutor. Na sua visão, qual o papel da ética na valorização da profissão biomédica perante a sociedade e outras áreas da saúde? Tá. Eu vou entrar numa fórmula que eu lembrei agora, que eu coloco numa palestra, né? Que fala de reconhecimento e sucesso profissional. E eu colocava que ela é uma somatória simples entre conduta ética e conhecimento técnico. Quando tu tem essas duas coisas, fatalmente tu vai atingir o sucesso, o sucesso profissional, tá? Então, o rumo, o rumo, ele é por aí. Sempre, sempre, sempre é se preparar e é ter a conduta adequada. E aí cai, volta para o início. Que esses são ciclos, tá? São ciclos. Quando a gente fala de ética, a gente pensa nas regras, a gente pensa em normas, mas a gente também tem a consciência que é volta, junta com a realidade que se impõe. A gente não vai sair forçando que todo mundo decore o código de ética. Então cai no respeito e no bom senso. Sempre tu usar isso como ferramenta, a tendência é que as coisas deem certo. Mas só para eu não fugir diretamente, isso aí foi para dar um preâmbulo, uma luz na questão. Só repete a parte final da pergunta para eu fechar certinho com que. Eu vou repetir a pergunta. Na Tá, sua visão, qual o papel da ética na valorização da profissão biomédica pronto. perante a sociedade e outras áreas da saúde? Pode ter certeza que tu. Primeiro, vamos lá. Papel da ética nessa questão da valorização da profissão. Ela é importantíssima. Não vai existir profissional de sucesso sem conduta ética. Pronto, tá? Imagina lá a doutora Jaqueline Góes, né? Lá, baiana, mulher, preta, teve até Barbie dela. Ela simplesmente, ela fez, né, ela participou do sequenciamento do SARS-CoV-2, né, lá na pandemia. Ela é reconhecida no meio científico mundialmente. Pode ter certeza. Ela é uma profissional ética, não tenho dúvida disso. Não só por ver que ela tem sucesso. E eu sei que o sucesso está aliado à conduta ética, mas também porque eu tive a graça de conhecê-la, de poder trocar uma ideia com ela, de falar algumas coisas. Pessoa que é agradabilíssima, cativante, e que você não consegue associar uma pessoa dessa a posturas antiéticas. Então, não tem para onde a gente correr. Isso é para o sucesso na vida, não é para o sucesso na biomedicina. A ética, o respeito às regras, né? E respeito às regras não quer dizer que eu tenha que ser
sisudo, que eu tenha que ser aborrecido. Longe disso. Quem tem a possibilidade, quem convive mais próximo comigo, quem está mais na minha intimidade, sabe que eu sou o cara bem-humorado, eu sou o cara das brincadeiras, eu que puxo ali a brincadeira, eu que levo ali o papo para o lado mais leve, que eu acho que a gente precisa de leveza para seguir a vida, né? Tem um lado sério, mas eu sou o cara da leveza. Então, não pensa que a ética ela está relacionada a ser sisudo, ou aborrecido, ou caxias, né? Longe disso. A gente tem que fazer as coisas certas, as coisas corretas, com leveza. A partir do momento que a gente acredita que é assim que funciona, acontece naturalmente, a gente leva a vida super leve com isso. Eu tenho tantas coisas a perguntar pro senhor, se a gente pudesse ficar aqui o dia inteiro. A, a biomedicina da Estácio agradece, qualquer área da saúde agradece, porque o que o senhor falou, como você bem disse, não é só para nossa área, é para área, então qualquer área da saúde. Então, Labio, Estácio em geral agradece o senhor, muito obrigada. E a gente está aqui finalizando mais um episódio do Biocast, que como a Benefol estava parado, e o senhor inaugurou isso. E muito obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição, se quiserem um outro episódio, com certeza eu estarei à disposição. Vocês perceberam que eu tenho essa dificuldade, fico envergonhado de falar, né? Falo muito, então estou à disposição a hora que quiserem. E aí, não só eu, mas coloco o CRBM4, tá? À disposição, o que vocês precisarem, contem conosco. É, assim como vocês fazem aqui, desenvolvem um trabalho que não é só para vocês, né, acadêmicos de biomedicina, daqui dessa instituição. Com certeza esse trabalho ele é um trabalho importante e que tem reflexos em outros colegas de vocês, acadêmicos, em profissionais, e justamente por isso eu me sinto muito honrado de ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. E espero, né, que quem sabe, mais aí na frente a gente não volte para continuar esse papo. Obrigado também. Obrigado, doutor.